A etapa de análise ambiental é a mais importante dentro da elaboração do planejamento estratégico. Como vocês viram na fala de Sun Tzu, se conhecemos o inimigo, que nós podemos considerar como o ambiente externo, e a nós mesmos, considerando como o ambiente interno, então nós não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória, sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos e nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. Bem, então a etapa de análise ambiental é o processo de identificação das oportunidades, das ameaças, das forças e fraquezas que afetam a organização no cumprimento da sua missão. O que vem a ser então a análise do ambiente? A análise do ambiente é basicamente nós perguntarmos onde estamos, o que estamos fazendo, quem são os melhores e por quê, o que eles estão fazendo. E assim há uma série de questões para eu identificar. Fazendo um parênteses antes da gente entrar nessa questão do que vem a ser as etapas para fazer essa análise, quero mostrar para vocês um estudo que foi feito pelo Sebrae de São Paulo, que monitorou durante 12 anos a sobrevivência e a mortalidade de empresas. Esse resultado nessa pesquisa, ele mostrou que 27% das empresas paulistas fecham no seu primeiro ano de atividade. E o que chama atenção são os motivos, as causas que levam ao fechamento das empresas. E os motivos, comportamento empreendedor, falta de planejamento prévio. Então, a falta de planejamento prévio é um dos motivos que geram essa taxa de mortalidade, assim como gestão deficiente, insuficiência de políticas, flutuações da conjuntura econômica e problemas pessoais dos proprietários. Pegando essa questão só da falta de planejamento antes da abertura do negócio, essa pesquisa revelou que os empresários eles não conheciam ou não levantaram informações sobre os seguintes pontos. 46% não tinham informações sobre o número de clientes que teria, os hábitos de consumo. 32% sobre informações de fornecedores, 29% sobre investimentos que seriam necessários para o negócio, 29% sobre o número de concorrente e assim por diante. A questão dos aspectos legais, 27% não tinham informações sobre melhor localização e qualificação necessária da mão de obra. Basicamente, o que esse resultado revela é o que eu acabei de falar sobre a análise do ambiente externo ou muitas vezes interno. Ter conhecimento dessa estrutura. Então, dentro desse sentido, o que vem a ser essa análise das oportunidades e ameaças? Ela faz parte, como a gente já falou, da parte de elaboração do planejamento estratégico, onde eu tenho a questão da cultura e dos valores, as relações de poder, as oportunidades e ameaças e os recursos que eu vou gerir para isso. E a partir disso, então, eu tenho elementos como sensibilização, negócio, missão, fatores chaves do sucesso, análise externa, análise interna, definição de objetivos, definição de estratégias, para então implantar e fazer o controle. Eu tenho aqui também um outro esquema do planejamento e controle, que parte da missão para a definição do planejamento estratégico, defino as minhas estratégias, os meus produtos, elaboro o meu painel de desempenho através do BSC e executo um processo orçamentário, que vai me estimar as minhas medidas de desempenho e controle das minhas variações. E conforme, ou eu avalio e faço um feedback de medidas corretivas para o meu processo orçamentário, ou para o meu BSC, ou para o próprio planejamento estratégico.